Bom dia. Hoje tu veio comigo, né, senhora? Acertamos o horário, né, meu amor? Não te derrubei. Ai, vocês são... Tu é demais, mulher, tu é demais. Bom dia. Vou mandar pro povo aí. Vamos mandar pro povo aí. Pra vir junto. Vamos encaminhar aí pra quem tá online. Eu sei que é um momento em que muitos de vocês estão no trajeto, estão, né, fazendo suas coisas para começar o dia. E a proposta aqui é compartilhar, né? Então vai ficar gravada, então por isso que eu tô falando, porque ela vai ficar gravada para quem não puder assistir nesse horário. Eu faço esse horário porque faz sentido para mim. Começar o dia escolhendo melhor os meus sentimentos e os meus pensamentos facilita tudo. Vou dar mais uns 5 minutinhos pra gente começar. Não vou conseguir botar musiquinha de fundo hoje. Tomei direitos autorais na outra live lá no YouTube. E então não vou poder botar musiquinha de fundo dessa vez. Bom dia, Mari! Bom dia, Mari! Bom dia! Peguem seu café, me coloquem aí num pedestalzinho na cozinha, no carro. Pega um tripézinho, me coloca aí, vai indo pro dia. Tá tudo certo, né? Somos multitarefas, né, senhoras? Somos multitarefas. E a proposta aqui hoje é seguir na leitura do Evangelho de João. E contextualizando novamente, eu comecei essa leitura pelo Evangelho de João na primeira vez em que... Bom dia, dona Laura! Bem-vinda! Eu comecei pelo Evangelho de João porque, para mim, João foi o apóstolo mais próximo do Mestre. E o apóstolo mais amoroso, que trata com uma riqueza de detalhes única. Quem foi Jesus? E eu sempre digo que, para que nós possamos estar próximas ao Mestre, a gente precisa conhecer quem a gente está seguindo, né? E começar a leitura da Bíblia, né, pelos Evangelhos, é literalmente pegar um relato poderoso de quem esteve ao lado do Mestre. Então, eu sei em quem eu estou crendo, entende? É diferente do que eu crer em algo que muitas vezes fulano, ciclano, beltrano fala, que vem muitas vezes carregado de vários julgamentos, de vários pontos de vista, porque, né, são pessoais. Então, quando tu lê assim, e começa pelos Evangelhos, os Evangelhos, né, e João particularmente é um dos meus favoritos. Bem-vinda, Amanda, bem-vinda. Por conta disso, da proximidade, da maneira como ele fala do Mestre, como... Enfim, como... Ele fala de um relacionamento estreito, sabe, com um Jesus humano. Eu até trouxe isso esses dias pro podcast lá no YouTube. Que muitas vezes nós precisamos chegar nessa conexão de espiritualidade exatamente por esse Jesus humano. E deixa eu lembrar mais uma coisa, porque tá entrando um monte de gente de novo, vai ficar gravada essa live. Todas as quartas-feiras, 10:07 até 7:30. Temos um tempo de início e finalização aqui, senhoras. Deixa eu voltar, que a pessoa pegou a tangente aqui. Vamos voltar do João. Tá falando... Ai, ó. Ai, tela azul. Bora, vamos. Ai, coisas de Grace. Eu falei no podcast que muitas vezes nós precisamos encontrar o primeiro Jesus. Jesus que passou aqui pela terra.
Jesus que foi traído, Jesus que se decepcionou, Jesus que sangrou, Jesus que teve dor, Jesus que amou. A gente precisa se conectar com ele. E este Jesus está nos evangelhos. Entendeu? Débora, amada, saudade de ti, mulher. É aquela coisa assim, muitas vezes a gente tem um desafio de se conectar com a espiritualidade, e para nós mulheres, estamos aqui só entre mulheres, né? Para nós mulheres essa conexão ela precisa existir. Esse mestre, ele precisa ser meu amigão. Eu preciso, para nós, meu amor, eu preciso ter uma conexão tão estreita com ele, a ponto de simplesmente olhar e dizer, olha só, eu não sei nem falar o que eu tô sentindo. Só vem cá ficar comigo. É isso. Sem precisar falar bonito, rebuscado. Não. Essa é a conexão. Só que é uma coisa que eu falo muito. A gente só consegue confiar em quem a gente conhece. Certo? Vamos pra leitura? Vamos pra cá? Já deu 6 minutos já. Queridas, muito obrigado a vocês que estão aqui comigo. Lembrando que vai ficar gravada, certo? Todas as quartas-feiras, das 10 para 7 às 7h30. Vamos começar lendo João. Para onde nós vamos ir? Não sei. Porque todo esse rolê aqui é inspiração dele. E eu sou pau mandado. Se ele fala, eu faço, acabou. Eu nem questiono. E eu acho que uma das coisas também que eu acho que é a ideia por detrás é mostrar pra vocês como é que eu faço, como é que acontece aqui. Vocês veem o Despertando com a Grace, vocês veem como é que eu acesso muitas vezes as consciências, inclusive que acontecem dentro de consultório. E vocês ficam, nossa, Grace, que bonito, nossa, papapá. Eu quero mostrar pra vocês como é que funciona. No tanto que na outra live eu chorei. Provavelmente nessa eu vou chorar também. Mas enfim, pra vocês perceberem que é humano essa conexão. Que é humano. Certo? Aqui não é a Grace terapeuta, aqui não é a Grace consteladora. Aqui é a Grace mulher. Aqui é a Grace humana, que quando entra em contato com a palavra é tocada profundamente. E quando eu sou tocada, eu choro. Certo? Vambora, gente? Vamos. Então vamos lá. Aqueles que estão fazendo as suas anotações. Vamos lá. Da semana passada, ficou uma frase reverberando muito forte aqui. Creia, mesmo que mais ninguém acredite ou sinta. Essa aí foi forte. Vamos seguir, gente? Lembrando que eu não sou teóloga, eu não sou pastora. A minha ideia aqui não é essa. É a leitura dos evangelhos, mas eu não tô aqui para pastorear ninguém. Eu tô aqui para mostrar para vocês que se conectar com Deus pode ser mais fácil do que tu imagina. Certo? Não precisa ter um roteiro, sabe? Início, meio, fim, cravado. Porque daí tu vai entrar na culpa, não vai fazer, vai procrastinar, vai ficar sem conexão, perdendo coisas ricas, momentos ricos. Certo, senhores? Certo, senhores? Bom dia aos que estão chegando, bom dia, sejam bem-vindos. Então nós paramos de semana passada para essa, lembrando que eu estou lendo a minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo da Joyce Meyer, certo? Ela é NVI, essa é a Bíblia, essa é a Bíblia, que tá ao contrário, né, enfim, espelhado, que é uma Bíblia de estudo da Joyce Meyer, que ela vem com notas e comentários, muito, muito legal. E ela é a versão NVI, que é Nova Visão, eu nunca lembro o que é NVI. Ai, NVI, o que é NVI? Cadê escrito? Nova Versão Internacional. Tá? Porque sim, existem várias versões, falei sobre isso na live passada, que às vezes eu vou ler aqui uma coisa, na tua não é, e daí tu fica triste com isso, né? Então, sim, existem várias versões, sim, existem atualizações, inclusive por conta de descobertas históricas,
certo? Então, se nós pegarmos uma Bíblia muito antiga, ela vai estar numa outra linguagem que é muitas vezes inacessível. E ela precisa ser atualizada por conta de todas as pesquisas que acontecem, né? Então, a arqueologia, ela contribui muito para a história que é trazida aqui na Bíblia. Então, muitas vezes a história vai ser percebida de novos pontos de vista por conta do que a gente vai entendendo, que a gente vai sabendo que aqueles que lá no início interpretaram, né, não sabiam, certo? Então, vamos embora. Mas isso eu falei na live passada, tá? Se tu quiser entender essa parte da introdução, do porquê que é das Bíblias e tal, eu falei bastante isso na live passada. Eu acho que é relevante também, tá? Qualquer dúvida também comenta aí, que daí eu posso responder no final. Bora então, turma? Bora? Bora lá. Então, vambora. Vamos seguir aqui. Os primeiros discípulos de Jesus. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Acho o máximo a praticidade de Jesus, né? Vem e veja. Vai ter que confiar em mim. Olha, a primeiro insight, ó, vamos já. É sobre isso. Venham e verão. Falei sobre isso, a 7:07 agora vai entrar. Não. Por que é tão difícil confiar? Episódio do podcast. Então, foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas. Cefas, acho que é isso. Que traduzido é Pedro. Hoje eu tô com leitura de 4ª série, tudo bem, né? Jesus chama Filipe. Tá, eu já vou anotar isso aqui, porque isso aqui já bateu violentamente aqui, né? Então eu já vou anotar. Peguei meu coisinho e botei fora. Vamos lá. Venham e verão. Quantas vezes a gente quer explicação das coisas antes de dar o passo? Bateu aí? Quantas vezes nós queremos uma explicação, uma justificativa? Já te pegou nesse lugar? Eu só vou fazer. Desculpa. Eu só vou fazer se eu tiver certeza. Se eu não tiver certeza, eu não vou. Aí tu encontra o mestre, faz uma pergunta simples e ele diz assim: ó, vem e veja. Acabou. Vem e veja. Eu não vou dizer pra ti. Eu quero que tu experiencie. Pegou a chave, já valeu a live. Já me arrepiei toda aqui, ó. Já valeu a live. Uau. Olha o negócio batendo, Deus. Vem, fala, Deus. Sobre isso, senhores. Vem junto. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Ai, quem nunca julgou que atire a primeira pedra? Ai, Natanael é legal, né? Acontece um rolê bonito com ele, né? Disse Filipe: venha e veja. Tu percebe que quando a gente começa a andar com o mestre, a gente começa a meio que entrar na vibe dele? Olha o que Filipe falou para Natanael: vem e veja.
não ouve falar dele. Eu não quero te contar das minhas experiências com ele, porque isso é meu. Eu quero que tu experiencie o mestre. Meu Deus, isso aqui tá justificando por que eu tô aqui conversando com vocês hoje, gente. Já posso começar a chorar? Porque eu quero que vocês tenham essa experiência. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês que só comecem. Só pega a bibliazinha do jeitinho que tu tá aí, pode ser qualquer uma. Abre e lê. E tenha a tua experiência com o mestre. Venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. E aí o homem te desmonta de cara, assim que tava julgando, tu tava julgando ele, né? Daí ele olha pra ti, escaneia até a alma. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus responde: agora vem a parte que é... ó, vou começar a chorar. Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Vamos parar aqui de novo. De onde me conheces? É como se Jesus dissesse assim para Natanael: eu te vi no teu pior momento. Eu te vi quando tu tava todo esgualepado. Eu te vi quando tu tava questionando, inclusive, da minha existência. Esse é o contexto aqui, meu amor. Jesus olha, sabe? É por isso que eu falo que ele olha sempre pra mim com olhinhos de amor. Porque é aquela coisa assim, eu preciso estar como? Eu preciso pra chegar perto do mestre. Como é que preciso eu estar, né? O que eu preciso saber, quem eu preciso ser, nada. Nada. Tu só precisa ir. Tu só precisa ir. Vou ler de novo, tá? Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Cara, Jesus era inteligente pra caramba, né? Porque ele sabe o que acontece no nosso coração. Então muitas vezes ele vai usar sinais que fazem sentido pra nós, ó. Daí tu vai olhar pras pessoas, as pessoas não estão nem entendendo por que tá chorando, por que tu tá fazendo. Mas é aquele sinal veio em resposta de algo secreto teu. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Ele só precisava validar, sabe? Tá vendo quem eu sou? Não duvida mais, só vem junto. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ai, o rolê vai ser intenso hoje, né? Já começamos assim. Jesus transforma a água em vinho. No terceiro dia, só tô eu aqui emocionada, gente. Só eu aqui que já começo nessa função. Ou tem mais alguém aqui junto comigo? Jesus transforma a água em vinho. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Essa passagem é interessante. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Vocês percebem? Olha só. Aqui é Jesus humano falando, tá? Acabou o vinho. A mãe de Jesus sabia quem ele era.
que aconteceu? Ela foi lá e falou. Acabou o vinho. Tu pode resolver isso? Como é que ele se posiciona frente à mãe? Não chegou minha hora. Não chegou a minha hora ainda. Ele estava reconhecendo que ele ainda estava sendo preparado. Muito bem. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Mãe, né? Olha só. Seja menos. Eu mando em ti ainda. Ai, gente, que é essa soberania materna, né? Até Jesus baixou a cabeça pra Maria. Imaginou? Eita, nós. Uma vez eu ouvi de uma queridona, cliente minha. Quando nós, mulheres, precisamos de colo, é pro colinho dela que a gente vai também. Ela intercede por nós junto ao Mestre. Lembrem-se disso, senhoras. Quando vocês precisarem de um mantinho azul para acalmar o coraçãozinho de vocês, lembrem dela. Ela manda e Jesus obedece. Tu imagina a força dessa mulher. Ai, ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes de água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado provou a água que fora transformada em vinho. De novo. Mãe mandou, filho obedeceu. Sem saber de onde este era, embora o soubessem que os serviçais haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam o bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Pegou? Existia um problema. Jesus interviu. E daí, pega essa frase: mas você guardou o melhor até agora. Jesus interviu e o que aconteceu? Aquele que entrega a sua dor, o seu problema nas mãos do Mestre, de alguma maneira, em algum momento, ele vai trazer. E aqui, esse olhar é de fora, né? Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam o bastante, o vinho inferior é servido. Isso quer dizer que é o quê? Cultural antigamente, né? Então não tinha muita demanda das coisas. Então vamos lá, contexto histórico, né? Servia-se primeiro o melhor vinho, as pessoas começavam a ficar embriagadas, certo? E depois elas já, se tu desse a água para elas beber, elas iam continuar bebendo, entendeu? Só que o que aconteceu aqui? Quando Jesus interviu, o vinho melhor foi servido. O homem entra e o jogo muda. Este sinal milagroso em Caná na Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. A quem, agora que interpretação minha, faça sentido para quem fizer, tá tudo certo. O primeiro milagre de Jesus foi feito porque a mãe dele disse: eu confio em ti mesmo que tu não confia ainda. Eu sei quem tu é, mesmo que tu ainda duvide de ti. E tu percebe aqui que esse milagre foi para que aqueles que estavam perto dele crescem nele. E aí que entra uma coisa, gente, pega aqui, nossa, brisei forte agora. Jesus teve que provar, vou botar aspas, Jesus teve que provar para aqueles que estavam com ele todo dia quem ele era. Agora tu entende por que a gente duvida muitas vezes? O que sobra para nós, réis mortais? Se aqueles que estavam com ele todo dia, andando do ladinho, imagina a vibe, a energia desse homem. Esse campo energético devia ter quilômetros.
Não, mas não precisa de prova. Precisa de prova de que tu é o cara que tu diz que tu é. Ai, gente do céu. Vamos parar de se julgar, tá? Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Vamos lá, tá? Isso aqui é, ó. Ai, Jesus é só amorzinho. Jesus, né? Olha, ama. Que é um Jesusinho. De novo, tá? Jesus purifica o templo. Isso aqui é uma outra história que João traz. Quando ele entrou no templo, lá em Cafarnaum. Aliás, desculpa. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu algumas pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Tá, peraí. Um templo. Um lugar onde tem uma função específica, né? As pessoas estão fazendo o quê? Ah, muito bem. Trocando dinheiro e vendendo coisa. Qualquer coincidência, que qualquer semelhança é mera coincidência, tá, senhora? Tá, senhora? Pra tu ver que tem coisa que acontece até hoje. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Tu já imaginou Jesus fazendo isso? Desculpa, gente, a minha mente é muito criativa. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. De novo, qualquer semelhança é mera coincidência. Nada de novo no fronte. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer isso tudo? De novo, né? Por isso que eu falo, por isso que eu sou pirada nos evangelhos. Gente, aqui é Jesus sendo Jesus, ele não é Cristo ainda. Ele não é o cara ainda. Ele é só Jesus. Porque tem que provar. Cara, tu imagina o desafio. Não consigo. Se quando a gente é testado por alguém, a gente já fica enlouquecido. Tu já foi testado? Tu já foi tipo assim, ó, eu tenho que explicar por que eu posso fazer tal coisa. Agora vamos lá, vamos brisar junto aqui. Vem, que o bagulho tá batendo aqui de novo. Caraca, quantas vezes nós somos desafiados, e daí aqui eu vou trazer aqui a nossa mente. Será que eu tô capaz de fazer isso aí mesmo? Não é nem de fora. Muitas vezes nós somos questionados, é aqui, ó, a cabeça cabeçuda. A cabeça cabeçuda bombando. Acho que tu precisa fazer mais um curso. Acho que tu precisa ler mais um livro. Eu lembrei da Ana Lisboa, né? Ela fala o tempo inteiro isso. Acho que tu precisa. Tu não tá pronto ainda. Calma que precisa mais alguma coisa. Mais um certificado, mais um tempo de maturação. Daí vem uma Maria da vida e taca, só faz o que ele mandar aí, vambora, e é isso aí. Foca no resultado. Para de perguntar. Vem e vê. Tu pode sim, tá? Se ele tá dizendo que tu pode. Não vai ser do jeito que tu quer, é do jeito que dá. Tipo o que eu tô fazendo aqui agora. Da minha casa pra tua casa. Ó, o café tá gelado, inclusive. Como é que estamos de tempo? Gente, 10 minutos falta só. Tá, vou terminar aqui e vou terminar o capítulo 2 daí. A gente fica com o 3 pra semana que vem. Jesus lhes respondeu: destruam este templo, eu o levantarei em 3 dias. Vamos botar que quem manda nesse negócio que sou eu, vocês não têm noção.
Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Tá, vamos lá, né? Não julgo, né? Não julgo. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Para de ficar refém de... Ai, não posso falar. Se não posso falar, vou ser cancelada. Tem que levantar pra ser cancelada. Gente, vamos parar de ser refém de prédio. Vamos parar de ser refém de prédio. Vamos parar de ser refém de alguém que fale pra ti como é que tem que ser as coisas, como é que tu deve te conectar. Uma vez eu escutei de uma queridona, cliente minha, que ela frequentou um lugar X e que ela tava orando. E essa pessoa, que era líder desse lugar X, disse que ela estava orando errado. O que tu acha que aconteceu com ela? Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Tu pegou aqui uma coisa, olha só. Aqui João tá contando uma história, tá lá em Jerusalém, falando do templo, mas aqui ele já conta a história lá depois da ressurreição, né? Então aqui, os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, mas o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Olha só, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse o testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ai, eu vou ter que ler um negócio aqui. Eu vou ter que ler. Tem uma... Acho que eu vou finalizar, tá? Cara, tem um texto da Joyce Meyer aqui que eu acho que cabe aqui pra gente finalizar aí pra nossa oração. Ter expectativas irreais com relação às pessoas nos prepara pra decepção. Estou dizendo que não devemos ter expectativas? É claro que não. Devemos esperar nas melhores pessoas? Não, gostei do que a Joyce escreveu. Voltei. Não concordo, Joyce Meyer. Ter expectativas irreais com relação às pessoas nos prepara para decepção. Vou pegar isso aqui e vou usar de outra forma. Não concordo, Joyce. Olha só. Jesus se relaciona conosco como somos. E ele nos convida a exatamente fazer o mesmo. Nos relacionarmos com a imperfeição. E é aí que a gente cresce. Quando nós nos relacionamos com a nossa imperfeição, nós crescemos. E, portanto, quando nós nos relacionamos com a imperfeição do outro, nós crescemos. A partir do momento em que eu fico criando expectativas acerca do que o outro vai fazer, como ele vai fazer, por que ele está fazendo, é aí que entra a frustração. E eu acho que esse final aqui, onde Jesus fala que... Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Sombra. É isso que havia no homem. Eu sei o que esperar de ti porque eu sei que tu é imperfeito, porque assim eu também sou. Eu falando de mim, não de Jesus, né?
Ele não cria expectativa porque ele sabe que nós somos totalmente imperfeitos. Daí volta lá pro início, eu comecei a chorar. Do tipo, só vai. Só fecha os teus olhos, só intenciona a conexão. Pai, eu tô aqui. Vem. Olhe pro caos, tá vendo? Caos, caos, caos. Tô aqui. Fala comigo. Vocês sabem que eu desenvolvi uma técnica muito peculiar de conversa. E eu peço sinais. Algumas vezes vem, outras vezes não, e tá tudo certo, tá? Eu não coloco a minha fé nisso, tá? Mas ontem eu tava organizando, inclusive, aqui as coisas da live, dos posts de hoje, as coisas lá do YouTube. E eu tava aqui na minha mesa, aqui eu não tava nem no consultório, aqui na minha casa. E eu olhei pra porta e tinha um beija-flor. E esse é um dos meus códigos com ele. Sempre um beija-flor. E eu reforço isso toda vez que eu vejo. Mas se o beija-flor não aparece, eu continuo crendo, tá? Não é porque o beija-flor aparece que é, né? Não, eu continuo crendo. Mesmo que o beija-flor não apareça. Mas é como se o beija-flor fosse escrachado, sem dúvida. Não duvide de mim. Certo, senhores? Finalizamos o capítulo 2. Semana que vem a gente inicia no 3. Muito obrigado a quem conseguiu ficar aqui até o final. E vai ficar gravado, tá? Caso tu poder assistir em outro horário. Eu também vou subir pro YouTube. Caso tu queira assistir na TVzão. Certo? Vamos à nossa oração, meus amores. Pai, obrigada. Obrigada por mais um momento aqui contigo. Eu te peço que abençoe nosso dia. Abençoe cada um que passou por aqui, que vai assistir essa live gravada. Que o nosso dia seja lindo. Que o nosso dia seja conectado intencionalmente contigo, Pai. Abençoa os nossos caminhos, abençoa os nossos lares. Abençoa os nossos relacionamentos, abençoa a nossa saúde, abençoa o nosso trabalho, Pai. E que nós possamos ser o Teu amor em ação no dia de hoje. Que nós possamos nos relacionar com as pessoas de maneira gentil e amorosa, porque nós não sabemos quais guerras elas estão travando dentro de si. Que nós possamos ao longo do dia, Pai, ser o Teu amor, o Teu carinho, a Tua coragem no dia de hoje. Guarda o nosso coração, Pai. Acima de tudo, guarda o nosso coração. Para que nós não sejamos tão críticos conosco. E dessa maneira também com o outro. Somos imperfeitos, papai. Somos imperfeitos. E é assim que a gente chega pra ti. E é tu que faz tudo. E é por ti que a gente faz tudo. Só vem, Pai. Só vem. Eu te entrego tudo que eu sou. Tudo que eu sinto. Só vem. E que hoje, Pai, eu seja uma agente tua nesse plano. Uma agente tua. Em teu santo nome, Pai. Amém, amém e amém. Bora, povo! Bora, gente! Ai, obrigada por quem conseguiu ficar até o final, meus amores. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu sei que é um horário desafiador. Todo mundo tem as suas coisas pra fazer. Eu quero pegar um negócio aqui. Todo mundo tem suas coisas pra fazer, enfim, mas também é o horário que cabe aqui, tá? Então vamos lá, tá? Grava uma frase aí
do dia de hoje. A minha, assim como foi, eu sempre pego uma frase desse momento de devocional e carrego ao longo do dia para perceber como ela impacta dentro de mim. E a frase que eu anotei aqui, inclusive, é: venham e verão. Tipo assim, para de esperar a explicação. Para de esperar o melhor momento. Para. Vai. A vida vai te encontrar em movimento, não vai te encontrar sentada aí, senhora. Ó, ai, digerindo as coisas, o plexo bombando. Nossa, embaçou meu ó. Entendeu? Venham e verão, vamos nos movimentar. Gente, vamos finalizar o dia hoje. Semana passada eu tinha trazido já, mas eu não lembrei. Cartinhas para expandir a consciência. Vamos? Então respira fundo aí. Intenciona receber. E eu vou tirar uma para nós, tá? Para quem ficou até o final aqui. Vambora. Ah! Não seja refém da aprovação dos outros. Escute mais a sua verdade. Só você saberá o caminho que te fará feliz. E saiba que a resposta naquilo... E saiba que a resposta está naquilo que faz o teu coração vibrar. Afirmação: o meu coração é meu guia. Tu sabe quando teu coração bate forte, né? Tu sabe quando teu corpo arrepia. Tu sabe. Ouve mais isso. Certo? Se tu quiser a cartinha, uma foto da cartinha, depois me manda no direct que eu te mando a foto, tá? Que o dia de vocês seja lindo. Eu espero vocês amanhã às 7. Desculpa, às 7, ó o costume, né? Espero vocês amanhã, quarta-feira. Olha o costume, Deus. Espero vocês quarta que vem, 6h50. Certo? E todos os dias no Despertando com a Grace lá no YouTube, às 7h07. Que o dia de vocês seja lindo, tá? Até semana que vem.